Eu quero convidar Vilma Novaes Teixeira de Oliveira, ela que é psicóloga da Coordenadoria de Saúde e Segurança, faz parte da equipe psicossocial responsável pela elaboração dos programas voltados à saúde do servidor. Ela vai trazer uma palestra com o tema Reconhecer os sinais de alerta de problemas de saúde mental. Vilma, é com você. Bom dia a todos. Alguns pontos da minha fala já foram contemplados na fala do Maelson, o que facilita um pouco a explanação da proposta nossa, que é trabalhar os sinais de alertas relacionados aos problemas de saúde mental. Antes de passarmos para o conteúdo propriamente dito, eu queria trazer vocês para uma reflexão. Digamos que nós estamos aí na Avenida do CPA, uma avenida bem conhecida por nós, e que à frente, alguns metros depois, nós temos um semáforo. Esse semáforo, ele tem 3 cores bem apropriadas, e nessas cores eles vão dizer para nós, você pode passar, preste atenção. A verde diz você pode passar, a amarela diz assim, preste atenção, e a vermelha diz para você, pare. Quando a vermelha diz para você pare, significa dizer que avançar o sinal, a probabilidade de correr um risco, até mesmo de morte, é muito grande. Então, os sinais de alerta que nós vamos trabalhar hoje é justamente para que você possa entender em qual fase que você está. Eu estou na fase verde. Esses sinais de alerta é bom saber, mas não se aplica a mim. Eu estou na fase amarela, eu estou na fase vermelha. Então, à medida que nós estamos trabalhando aqui esses sinais de alerta, coloca aí para nós em qual fase você está, ou em qual alerta aí que você está, no amarelo, no vermelho, porque hoje nós sabemos que cuidar da saúde mental é muito mais do que falar sobre saúde mental. Ok, pessoal? Espero que vocês possam, nesse momento, interagir, nesse momento, falar conosco. Em que momento você está em uma dessas 3 fases aí? Verde, amarela ou vermelha? Ok? Então, nós vamos começar aqui, trabalhando os sinais de alerta. Vamos lá. Então, reconhecer os sinais de alertas de problema de saúde mental. Olha a palavra, reconhecer. Quando eu reconheço, quando eu identifico alguma coisa em mim, a probabilidade de procurar ajuda é muito maior. Vamos lá? A Organização Mundial de Saúde, ela vai dizer que saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou dor. Quando o Maelson traz a importância de entendermos a saúde mental do trabalhador, eu trago algo para complementar. O que nós entendemos por saúde? O que eu digo para mim, Vilma? Eu estou bem de saúde. Se a organização diz que é um completo estado, eu preciso ter essa completude. Nós vamos conseguir sempre? Não, mas o equilíbrio é que vai promover aquilo que nós chamamos de saúde. Próximo aí, João. Aqui eu trouxe um exemplozinho, até para que a gente possa refletir. Eu tenho saúde dentro dessas dimensões: física, emocional, familiar, social, profissional, financeira, espiritual, intelectual. Então, essas aqui são algumas das dimensões que eu posso chamar de saúde. Quando você vai para o trabalho, a grande maioria dessas dimensões aí te acompanha. Eu não entro só o corpo, Vilma. Eu levo comigo a minha dimensão emocional. E se essa dimensão emocional não está bem, tem impactos muito grandes. E por aí vai, eu levo as dimensões familiar, eu levo a dimensão espiritual, ou seja, eu sou um todo dentro de um ambiente. O ambiente nunca pode ser um todo dentro da gente. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso pode nos levar ao adoecimento. Então, toda vez que vocês observarem ou que falarem de saúde, lembre dessas dimensões, ok?
E de acordo com a mesma Organização Mundial da Saúde, acho que foi uma referência que nós trouxemos do Ministério da Saúde aqui do Brasil, diz que a saúde mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, que possibilita o desenvolvimento de habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Eu gosto sempre de refletir sobre esse tema e dizer assim, às vezes nós adoecemos porque nós deixamos de viver a vida como ela é. A vida como ela é cheia de momentos muito bons, mas ela também tem momentos ali que a gente vai precisar buscar o equilíbrio. E quando nós buscamos esse equilíbrio, nós sim vamos conseguir desenvolver algumas habilidades pessoais. Tá? Toda vez que nós falamos de saúde mental, eu acho bem interessante, é que nós rompemos com alguns estigmas. Os estigmas, eles rotulam as pessoas, eles colocam uma marca na pessoa. O Maélis até bem falou, né? Toda vez que eu preciso de um profissional da psicologia ou um profissional psiquiatra, é porque eu estou louco? Não. Mas a gente precisa falar sobre saúde mental, falar de forma responsável, não banalizando, não criticando, não ironizando. Quando eu tenho essa responsabilidade para falar sobre o tema saúde mental, eu começo a entender que determinados rótulos, determinadas marcas não cabem a um assunto tão sério. Saúde mental é algo sério e é por isso que nós estamos aqui, para falar com seriedade sobre um tema que às vezes é até banalizado. Nós já ouvimos às vezes as pessoas falarem bem assim, nossa, esse pessoal aí parece que é tudo doido, porque o tempo inteiro está querendo falar sobre saúde. O que a gente não quer é que as pessoas endoideçam, né? O que a gente não quer é que as pessoas desenvolvam um transtorno. O que nós queremos é dizer para vocês que o estigma, ele pode sim atrapalhar as pessoas até buscarem um tratamento adequado, buscarem uma solução para a angústia, para o sofrimento, enfim. Vamos prestar mais atenção e tentar não banalizar um tema tão importante quanto a minha e a sua saúde mental. Cuidar da saúde mental, eu acredito que precisa ser um processo contínuo. Então, toda vez que nós sentimos qualquer dor física, acredito que foi a fala inicial da Tatiana, a gente sabe onde procurar um tratamento. Até porque, olha que interessante, as dores físicas, elas são perceptíveis. Então, eu consigo identificar onde dói. Se dói o meu dedo, dói o meu dedo. Dói meu braço, dói meu braço. Se dói minha perna, dói a minha perna. Então eu sei onde procurar. Mas e quando eu estou com algum sofrimento psicológico? O que eu faço? Então cuidar dessa saúde mental é tão importante quanto você cuidar daquelas dores que são perceptíveis. Ok? E como que eu faço isso? Como que eu busco esse processo contínuo? Existem nós, seres humanos, que nós temos um tema que foi retirado da física, onde o organismo ele pode, só simplificando, se decompor, mas ele tem a capacidade de se recompor e voltar à sua estrutura normal. Aqui nós podemos desenvolver algumas habilidades que é a própria resiliência, que vai nos favorecer. Como, por exemplo, na relação do comportamento, dos pensamentos, das ações. Quando eu consigo ser resiliente frente à vida como ela é, eu consigo compreender e enfrentar essas adversidades. Isso é muito bacana. Depois dá uma olhadinha melhor nesse conteúdo sobre o que é resiliência. E eu acredito que tem muita gente aqui nessa sala que vive sendo resiliente. E isso é muito, muito bom mesmo. O psiquismo, que é o termo usado para se referir aos processos mentais, aqui nós podemos citar alguns como emoção, sentimento, percepção, memória e por aí vai. Ele possui uma capacidade enorme, gente, para nos desestabilizar. E quando ele nos desestabiliza, impacta diretamente na minha saúde física e mental.
Olha que coisa! E principalmente quando eu negligencio alguns sinais de alertas que podem ser um preditor de um possível adoecimento. Quando eu faço essa negligência com esses sinais de alerta, veja bem, eu tenho uma possibilidade muito grande de adoecer. E o psiquismo, ele também não tem só essa vantagem de nos desestabilizar, ele também nos estabiliza, ele nos leva, junto com a resiliência, buscar um ponto onde eu posso achar um equilíbrio para voltar ao meu estado, digamos assim, psicológico, não digo normal, não gosto muito dessa palavra, mas é um estado que vai me possibilitar a manter um equilíbrio que é necessário para lidar com essas diversidades, ok? O sofrimento psíquico, ele não aparece repentinamente. Ele pode ter início aí mediante um desconforto emocional. Ninguém dorme hoje, né, dia 26, dormir e amanhã acordo adoecido ou acordo sofrendo psiquicamente. Nenhum processo, nenhum sofrimento psíquico, ele aparece. E olha só que interessante, às vezes ele vem aí de maneira sutil, ele vem de maneira sorrateira, ele vem de maneira, sabe, bem lenta. E quando eu assusto, eu já não consigo mais me livrar dele sem a ajuda de um profissional na área de saúde. Então vamos ficar atento, ninguém adoece repentinamente. Tudo tem um processo. E o objetivo nosso hoje, quando o Maelson traz a fala dele e depois o Max, é justamente dizer para vocês, existem situações que são evitáveis. Se é evitável, por que não trabalhar para que ela não venha acontecer? Ok? Um textozinho assim para a gente só fechar a fala nesse sentido, que é necessário prestar atenção aos nossos sentimentos e nomeá-los. Isso faz bem, contribui na elaboração e ressignificação de valores e sentidos que atribuímos àquilo que é importante para o bem-estar psicológico. Se você está com raiva, você está com raiva. Se você está triste, você está triste. Se não está tudo bem, não está tudo bem. Começa a nomear o que você está sentindo. E não tem nada de errado quando eu chego e digo, eu não estou bem. Não tem nada de errado quando eu chego e digo assim, olha, eu estou muito triste hoje. Não tem nada de errado. Mas às vezes a gente até compreende também porque é tão difícil falar desses sentimentos e nomeá-los, porque as pessoas também às vezes não estão preparadas para nos ouvir. E é por isso que nós estamos aqui hoje nessa live, dizendo assim, nós precisamos exercitar o ouvir e o falar dos nossos sentimentos. E comece a ressignificar algumas coisas. Se não está me fazendo bem, por que eu persisto naquilo que não me faz bem? O que eu tenho como valor pessoal, subjetivo, que me move? Às vezes esses valores pessoais, subjetivos, eles ficam esquecidos. E quando nós esquecemos desses valores pessoais, desses valores subjetivos, nós esquecemos quem nós somos na essência, eu fico vulnerável. Eu falo de uma vulnerabilidade psicológica. Identificar os sinais de alerta de problemas relacionados à saúde mental nos possibilita a procurar ajuda no momento certo. Isso faz um bem tão grande quando eu começo a identificar, peraí, alguma coisa não está bem em mim. Nossa, eu não sou desse jeito. O que está acontecendo comigo? Às vezes a gente não para pensar questões de segundos. Peraí, o que está acontecendo? Eu preciso refletir sobre isso. E quando a gente identifica esses sinais, a gente sabe, peraí, está na hora. Agora sim, eu vou procurar um profissional, buscar uma ajuda adequada para que aquilo que hoje é um sinal não se desenvolva em um transtorno psicológico. Tá? Hoje nós temos dentro do Estado o maior número de afastamento, está os transtornos mentais e do comportamento. Né? Então a gente
precisa ter esse cuidado. Identificar esses sinais nos ajuda a compreender o momento correto, o momento, a hora certa de buscar essa ajuda. Pessoal, estou sendo clara para vocês que estão me ouvindo? Claro? Então, beleza. Nós temos aqui o primeiro sinal de alerta, a apatia. O que eu entendo por apatia? A apatia ela pode estar associada diretamente a uma tristeza profunda, a um desânimo, a um desinteresse. Ou seja, tanto faz se chover como fazer sol, para mim é a mesma coisa. Tanto faz ter uma atividade para eu desenvolver dentro do trabalho como não ter. Para mim também tanto faz. Por quê? Porque existe em mim uma tristeza, um lugar onde eu estou que não me permite ver que existem coisas para além daquilo que eu estou sentindo. Por quê? Porque eu estou apático, porque eu não tenho interesse, eu não quero saber de nada. E daí vem algumas perguntas que é assim, eu sempre questiono isso, viu, Maerson? Será que o servidor ele entra no estado apático ou a condição de trabalho o torna apático? Isso é sempre uma questão que nós levantamos na nossa coordenadoria quando a equipe psicossocial em discussão, a gente tenta entender um pouco isso. Por que essa apatia, às vezes, tão grande que a gente vê em alguns servidores? Então, vamos ficar atentos aí. Se você está nessa condição de apatia, nessa falta de interesse, não só pelo trabalho, mas pela vida, isso é um sinal de alerta. Vamos procurar ajuda, não fique desse jeito. Existem hoje, dentro do Estado, profissionais habilitados, tá? Para te ajudar. Nós temos aqui outro sinal de alerta, a irritabilidade. Gente, às vezes nós falamos bem assim, essa pessoa ela está irritada de manhã, de tarde, de noite. Ficar irritado de vez em quando não é problema nenhum. A recorrência disso é que é um sinal de alerta. Tem pessoas que, popularmente falando, nós podemos dizer assim, nossa, ela tem um estupim curto, o estupim dela é curto. É aquele fiozinho, sabe? Que se você colocar uma faíscazinha, ela explode. Porque o nível de irritabilidade é muito grande, o mau humor é muito grande. E isso pode estar relacionado a várias coisas, entre elas ao desgaste psicológico, ao desgaste físico, emocional e por aí vai. Olha só, a irritabilidade, de vez em quando, normal. Até porque eu estou falando aqui de processos que podem acontecer comigo, com vocês que estão aí que estão aí do outro lado. O que não pode é a recorrência disso. Então, tem pessoas que nós sabemos que é tão irritada que dependendo do dia que ela chega, dependendo de como ela está, se você disser bom dia a ela, é bem capaz de ela talvez não externalize, mas talvez ela pode pensar, bom dia para quem? Então, vamos tomar cuidado com esse excesso de irritabilidade. Às vezes, uma dica legal é, para pensar, o que está me deixando irritado? Uma noite de sono mal dormida, ela pode provocar em mim irritação? Pode. Problemas financeiros? Pode provocar em mim irritação? Pode. Então comece a avaliar o porquê que você se encontra nessa condição. Alterações do sono. Gente, como o sono é fundamental para a nossa saúde psíquica e física. Fundamental. Veja bem, quando nós temos esse desequilíbrio, né, provocado aí, digamos, pela insônia. A insônia, ela, quando persistente, ela pode até virar um distúrbio do sono. E esse distúrbio do sono, essa privação do sono, ela é muito nociva. Tá? Tem pessoas que falam bem assim, se eu dormir eu estou perdendo tempo. Misericórdia, você não é uma máquina. Até as máquinas precisam parar de vez em quando. Então, se você é uma dessas pessoas que está aí com insônia, e é uma insônia recorrente,
Veja bem, às vezes nós podemos ter um momento de insônia, né? Quando, por exemplo, você tem uma atividade que você considera muito importante para você, às vezes você não consegue relaxar. Tá? Então, o sono ele precisa ser reparador. Uma pessoa quando dorme mal, no dia seguinte ela chega irritada, ela chega cansada, ela chega totalmente desmotivada. Então vamos prestar atenção aí, porque a insônia ela pode estar relacionado a vários tipos de sintomas, entre elas a ansiedade e a depressão. Então, ansiedade e depressão podem sim provocar insônia. Como também o oposto disso, a sonolência constante. Volta um pouquinho, João. A sonolência constante. A pessoa, quando ela está numa sonolência constante, é quando o organismo diz para ela assim: olha, tem alguma coisa que não vai bem com você. Não é normal isso, você dormir tanto. E veja bem, existem situações que as pessoas dormem, porque segundo a Organização Mundial da Saúde e algumas outras referências, o dormir bem está relacionado a dormir entre 7 e 8 horas. Aí nós temos aí as exceções. Tem pessoas que dormem 4, 5 horas e dormem bem. Mas tem outras que precisam, para ter o sono reparador, um sono que vai regular o meu dia anterior, ela precisa ir de 7 a 8 horas de repouso, tá? E essa sonolência exacerbada, ela pode estar relacionada a vários fatores, entre elas a ausência de nutrientes no organismo, ou ausências de vitaminas, a vitamina D, a vitamina B6, a vitamina B12. Qual a orientação que nós damos para essas situações em específico? Além de tudo que eu falei, procura um profissional especializado no cuidado do sono. Isso é uma boa dica. Por quê? Porque se realmente não for só um problema voltado para o orgânico, nós vamos aí tirar todos, digamos assim, a gente tira essa possibilidade e entra com algo que seja terapêutico. Então, tudo que é para mais ou tudo que é para menos significa dizer que não tem um equilíbrio. E essa ausência de equilíbrio, ela é muito ruim para as nossas funções psíquicas. Nós temos também aqui a alteração no apetite, aquelas pessoas que comem muito pouco. O comer pouco significa dizer que, olha só, nós falamos ali daquele descompasso, ou para mais ou para menos. A alteração do apetite aqui também. Geralmente, quando uma pessoa come muito pouco, está relacionado também, pode estar relacionado a uma tristeza. E geralmente isso é associado quando a pessoa perde alguém importante para si. Então essa ausência, essa falta de vontade de comer, ela pode estar relacionada diretamente a essa tristeza, que não sabendo como lidar, o organismo busca essa defesa, fazendo como? Fazendo com que eu coma de menos. Gente, quando nós falamos dessas alterações aqui, nós falamos de algo que você não está no controle. E você nem percebe disso. Tá? Mas e o jejum intermitente? Se feito com um profissional habilitado para tal, ótimo, não tem problema nenhum. Aqui eu estou falando de um ato involuntário. Você não tem controle sobre. Como comer demais. Eu já vi pessoas que falam: nossa, hoje eu estou tão ansiosa que eu comeria o mundo. Cuidado, o mundo tem muita coisa que não presta. Avalie a sua fala. Então, comer muito significa dizer, isso sem medo de errar, que você pode estar com um descontrole emocional. E esse descontrole emocional, mais tarde, pode desencadear, olha que interessante, numa compulsão alimentar. Porque você passa a comer sem fome. Lá, na falta, eu recuso. Eu tô lá, mas não quero. Aqui você nem percebe, começa a comer de forma assim tão exagerada. E o que é mais interessante, eu não digo pior, mais interessante, às vezes você não percebe. Aí começa o ganho de peso enorme
E às vezes você fala, gente, eu estou ganhando peso e não sei por quê. Olha o que você está comendo. E olha o que você diz. Às vezes eu comeria o mundo. O que, que o mundo tem? O mundo não tem só coisa boa. A vida como ela é, não tem só coisa boa. Então avalie. Você está comendo demais? Você está comendo de menos? O que está acontecendo comigo? Ok? Nós temos um isolamento. Eu gosto muito de uma frase que é assim: o homem, o ser humano por natureza, ele é um ser gregário. Nós nascemos para viver juntos. Quando a pessoa entra numa condição dessa, que ela começa a se isolar, isso é característico de um retraimento. A pessoa começa a ficar retraída, a pessoa começa a se distanciar daquilo que antes era prazeroso, a pessoa agora, ela às vezes vive até no piloto automático. Eu preciso trabalhar porque eu preciso do trabalho para a minha manutenção financeira, minha manutenção física. A pessoa não tem mais interesse por nada, sabe? De repente, aquilo que ela gostava de fazer, aquilo que era prazeroso, como, por exemplo, até, digamos assim, jogar a conversa fora, ir para um happy hour, de repente, isso já não faz mais sentido para ela. Ela começa a se retrair. Essa retração excessiva, isso pode ser um sinal de alerta de que as coisas não estão bem com você. Vamos lá? Ignorar os sentimentos. Olha que interessante aqui. Meu maior erro é ignorar meus sentimentos. Gente, como que isso faz mal para nós? A exemplo disso, nós às vezes vivemos relacionamentos abusivos que são perceptíveis, que me machuca fisicamente, me machuca psicologicamente, emocionalmente, mas eu tô ali. Ou, às vezes, quando a gente fala de ignorar esses sentimentos, eu vivo fazendo aquilo que não é prazeroso, aquilo que não me faz bem, mas eu estou ali. Às vezes eu sinto raiva de uma coisa, mas eu estou ali. Às vezes eu fico frustrada, mas eu estou ali. E às vezes eu gero uma expectativa tão grande em relação ao outro que eu olho só para ele. E não olhe para mim. Não ignore os seus sentimentos. Valorize. Os seus sentimentos são importantes, porque nós estamos falando de você. Se você for parar para pensar comigo, imagina num universo com mais, eu não sei, eu acho que hoje 7 bilhões de pessoas no mundo, você é única. Tá? E às vezes eu até brinco, falo bem assim, ainda bem que nós somos únicos, né? Porque às vezes, imagina se nós fôssemos mais que um. Então, a importância que você tem é muito grande. Não existe 2 Vilmas, 2 Joões, 2 Félix, não existe. É único. Então, quando eu entendo essa importância que eu tenho, eu passo a ignorar, eu não ignoro aquilo que eu sinto. E olha só, isso é um exercício, porque não é fácil. Não é fácil não ignorar os nossos sentimentos, mas é possível. A mudança de comportamento. Aqui eu chamo assim, a atenção de vocês para algo que é assim, né? De repente eu tinha um comportamento, eu sempre agi de uma forma, né? Porque, querendo ou não, de forma simplificada, nós temos alguns padrões de comportamentos que acaba por nos identificar, acaba por dizer quem nós somos, né? Quando eu falo dessa mudança de comportamento, eu estou falando da mudança do meu proceder. Por exemplo, de repente eu era uma pessoa que era bem solícita, uma pessoa bem prestativa, eu era uma pessoa que era agregadora, que sentia prazer pelo que eu fazia. Isso aí a gente lembra que eu falei das dimensões da vida, porque isso aqui não é só para o ambiente que nós estamos. Isso aqui você tem que dimensionar, levar isso para a sua vida. De repente eu começo a mudar esse meu comportamento. Mudo de tal forma que as pessoas que me são próximas, às vezes elas não reconhecem.
De repente alguém chega para você e fala assim, nossa, essa não é a Mariana que eu conhecia. Por quê? Porque o comportamento dela está muito diferente. Então, as mudanças comportamentais são sinais, é um sinal de alerta que diz bem assim, eu preciso procurar o eixo, eu preciso tentar entender o que está acontecendo comigo. Porque aquele padrão, porque eu estou falando aqui de padrão de uma forma simples, para que haja uma compreensão de vocês que me ouvem. Porque a gente sabe que a dimensão daquilo que eu chamo de padrão é muito maior do que isso que eu estou falando aqui. Mas para simplificar, quando você muda os seus procedimentos, quando às vezes até você não se reconhece, é a hora de buscar ajuda. E o mais conhecido aqui é o estresse. Essa figura aí desse jeito é proposital. Porque às vezes quando você olha no espelho, parece que você está desse jeito. Quando nós estamos muito alto, gente, muito alto, significa dizer que eu já estou num esgotamento psicológico muito grande. Eu já estou esgotada psicologicamente. E o esgotamento psicológico, ela nos torna vulnerável. Aliás, eles nos tornam vulneráveis aos transtornos psicológicos. O estresse nada mais é do que uma reação natural do meu corpo, que vai sinalizar, vai dizer, ó, tem alguma coisa errada com você. Tá na hora de você parar. Se cuida. O estresse, gente, às vezes, ele é tão perceptível, porque se você for observar bem, tudo que eu falei anteriormente enquanto sinais, eles estão interconectados. Eles não estão dissociados, estão interconectados. Então, o estresse, ele provoca um mal-estar psíquico, um mal-estar físico, um mal-estar psicológico, um mal-estar dentro dos relacionamentos. Porque a grande maioria das pessoas, quando você está num nível de estresse muito grande, elas se afastam. Elas se afastam. Porque muitos anos atrás, eu vi algo que era assim, que tinha uma plaquinha. E assim, como o seu chefe está hoje? Olha que absurdo. Aí a plaquinha dizia, está bem. Aí o chefe sorrindo, está estressado. Olha que coisa. Isso por si só já estressa a pessoa que está lá. Né? Mas para eu compreender que esse estresse provoca em mim algo que diz bem assim, está alertando, aí eu começo a sentir dores no corpo, dores no estômago, tem pessoas que sentem dores de cabeça frequente, tem pessoas que às vezes o estresse é tão grande que ela somatiza uma doença, aí ela vai ao médico e o médico diz, ó, clinicamente você está bem. O estresse, ele faz isso. Tudo que eu estou falando aqui, vamos prestar bem atenção e ficar ligado nisso. Eu não estou falando de algo que não seja, de algo que seja recorrente. Tá? Às vezes no trabalho a gente fica estressado porque a gente precisa trabalhar com prazo. E quando nós não gerenciamos esse tempo, o estresse aumenta. Então a pessoa sabe que ele tem que entregar uma demanda um produto daqui 30 dias. Hoje é 26. Aí ele pega e fala, ainda falta tempo. E ainda falta tempo. Gerenciar o tempo diminui o estresse. Então vamos ficar atento a isso aí também. E abuso de substâncias psicoativas. As literaturas trazem algo que assim, geralmente as pessoas que começam a perceber que você está fazendo o abuso dessa substância são as pessoas que são mais próximas. Até porque a família percebe isso melhor. Tá? Quando nós falamos desse abuso, a pessoa sai daquela condição de que beber socialmente, tem isso, né? Como que é beber socialmente? É beber esporadicamente, vai a uma festa, bebe, vai numa confraternização, bebe, tem uma comemoração, bebe. Isso eu estou falando de forma pausada, porque se você tiver uma confraternização de segunda a segunda, 30 vezes ao mês, cuidado aí.
Cuidado, porque o abuso, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela pode desencadear a dependência ao alcoolismo. E quando desencadeia essa dependência ao alcoolismo, aí existem situações tão graves, que a pessoa sai do controle, né? As pessoas têm o hábito de dizer assim, eu controlo a minha bebida. Não sei. É necessário, se você controla, tentar manter o controle, porque o inverso pode acontecer. Vai chegar uma hora de que você vai ser controlado por. Então, nessa hora aí, as pessoas avisam. As pessoas chegam e falam, Félix, você está bebendo muito. Max, para de beber, né? Flávio, cuidado aí. As pessoas falam, mas aí eu tô falando pessoas que são próximas. Mas eu estou no controle. Gente, esse estar no controle também é perigoso, tá? Então vamos refletir sobre isso. Essa substância psicoativa, ela pode desenvolver uma dependência ao alcoolismo. Mas onde eu posso buscar ajuda? O Maelson bem falou aí, né? Procurar as redes de apoio. Quem são essas redes de apoio? A minha família. Às vezes até mesmo a sua comunidade onde você congrega, onde você faz parte, isso é rede de apoio. Dentro do Estado, através do acompanhamento psicossocial, dentro do protocolo de prevenção ao risco de suicídio, nós temos como proposta implementar as redes de apoio dentro das instituições, mas para que isso aconteça, nós vamos preparar gestores, nós vamos preparar os colegas, para poderem ouvir, para poderem acolher essas pessoas. Então, rede de apoio são todas as pessoas que te fazem bem e que você confia, que você pode chegar e falar livremente, que te dá aquilo que na psicologia nós chamamos de segurança psicológica. Hoje, dentro do Estado, você também pode procurar a equipe psicossocial do seu órgão. Existem equipes muito bem preparadas aqui dentro do Estado para te acolher, até porque o processo de acompanhamento psicossocial, ele tem como finalidade isso, acolher o servidor, orientar o servidor e, se necessário, encaminhar para um acompanhamento especializado. Converse com pessoas de sua confiança sobre os seus sentimentos. Não carrega tudo isso para você. O fardo, quando dividido, ele pode se tornar mais leve. Tá? Então, pensa nisso. E busque ajuda em profissionais especializados em saúde mental. Não está dando conta, viu que esses sinais estão muito exacerbados, procura um profissional especializado. Provavelmente esse profissional será a pessoa adequada a te ajudar em uma circunstância mais grave. Enfim, né? Quando nós falamos desses sinais de alerta, nós falamos nós falamos da saúde mental do trabalhador, do servidor, né? Agora, o que eu faço para melhorar a minha condição psíquica, para melhorar esse bem-estar psicológico que eu preciso? Valorize momentos de lazer, preste atenção naquilo que te faz bem, diminua o seu tempo online. Gente, às vezes ficar offline faz um bem terrível, você não tem ideia. Reflita sobre os seus sentimentos, principalmente fortaleça os laços afetivos e sociais. Quando você tem laços afetivos e sociais fortalecidos, que te dá segurança, gente, você não pode mencionar o tanto que isso é bem para a nossa saúde psíquica. Se permita de vez em quando não fazer nada. Gente, já experienciou não fazer nada? Mas não fazer nada no sentido literal. Aí as pessoas falam assim, mas se eu não fazer nada eu me perco. Se permita a gozar o ócio com dignidade. Se permita. Às vezes não fazer nada faz bem para a saúde física, a saúde psíquica, a saúde espiritual. É um exercício que é muito bom. Eu me preocupo muito com algumas falas que eu ouço quando alguém disse assim, eu queria que o dia tivesse 36 horas. Gente, isso é preocupante.
24 horas são divididos em 3 grandes períodos. Na verdade, 4 grandes períodos. Aliás, 3, né, na verdade. E se você quer mais um tempo desses aí, acrescentar mais 12 horas a esse curso, uma dica, procure ajuda. Precisar muito do seu comportamento, não tenta ficar mudando o comportamento de ninguém, não. Se você mudar o seu comportamento para o seu bem-estar, você vai promover saúde. Gerencie o seu tempo, isso eu já falei. Cuide da sua saúde física. Isso também é fundamental para a promoção do nosso bem-estar. Isso é saúde mental, gente. Desenvolver habilidades para lidar com frustrações, limitações, medos, raivas, anseios e tristeza. Isso é saúde mental. Isso é para você, ok? Muito obrigada por ter me ouvido e espero que tenha contribuído com vocês. Um grande abraço e até mais, pessoal. Obrigado, Vilma, por esta palestra encantadora.